Shalom, meu irmão. Shalom, minha irmã. Tudo bom com você? Espero que sim. Desejo um bom domingo para você. Desejo que você participe dessa palavra, que você venha ativar o seu espírito. Eu quero agora dar algumas informações. Eu te convido a você compartilhar esse link. Compartilhe nos grupos, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Compartilhe com seus amigos, seus colegas, seus familiares. Eu creio que você já está confortável. Você já separou aí o lugar. Não sei se você está na sua cama, no seu sofá, na cozinha. Eu não sei onde você está. Mas eu te convido a você liberar o espaço. Não fique muito confortável não, porque senão você não deixa tudo, o Espírito fluir. Tire a mesinha do centro da sua sala. Pule na presença do Senhor. Cante. Participe desse culto como se você estivesse aqui no prédio da igreja, como se você estivesse verdadeiramente cultuando com seus irmãos. Muitos irmãos estão junto com você nesse momento, assistindo. Eu gostaria que você interagisse conosco também, né? Compartilhe, escreva aí o que você está sentindo, o que você... Cumprimente seus irmãos, interaja conosco. Nós estaremos interagindo com você também. Nós vamos ter um momento do nosso ofertório. Eu gostaria que você já se preparasse para isso. O seu líder de célula vai estar passando para você no seu grupo de célula um link para você poder estar dizimando, ofertando. Se você não faz parte de uma célula, o pastor vai estar passando aqui nos dizeres aqui também. Eu te convido a dar liberdade ao Espírito excelente que habita em você. Nós vamos louvar agora. Participe desse louvor, feche seus olhos. Sinta a presença de Deus que vai fluir neste lugar agora. Vai estar fluindo aí na sua casa. Vai estar fluindo aonde você está. Deus te abençoe. Um bom culto. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Cante comigo. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo, você pode cantar isso comigo? Como eu amo seu nome, e tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo, declare isso mais uma vez.
a porta, do carpinteiro batendo a porta. Declaro você abrir a porta do seu coração hoje pra Ele. Cante comigo. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Esse é o som, e esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Vamos abrir a porta do nosso coração agora. E esse é o meu som, lado de dentro eu abro a porta, lado de dentro eu abro a porta. E esse é o som, lado de dentro eu abro a porta, lado de dentro eu abro a porta. Eu convido você a declarar isso comigo agora. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Declara isso comigo. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Vem, declara isso comigo. Pode entrar. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Vamos afirmar isso, vem. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, pode ficar, a casa é sua. Pode entrar, pode ficar. Recebe ele agora. Pode entrar, pode ficar, a casa é sua. Pode entrar, pode ficar. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Declara comigo. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Cristo. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra. Ei, seja cheio agora, seja cheio agora pela presença de Cristo. Vem. Esse é o nosso som, Jesus. Esse é o nosso som, Jesus, para você agora. Você pode declarar comigo agora na sua casa o quanto você o ama. Que você declare palavras lindas sobre ele agora. Vem! Ele está rugindo agora através de você. E que ruja o leão e que a terra diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão
batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Se entende agora? E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Declara isso comigo agora. E pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Sinta Ele invadindo agora o seu lar, o seu coração, te enchendo da presença dEle e daquilo que Ele tem de melhor pra você, lançando fora todo medo do seu coração agora. É isso que Ele tem pra você, uma vida alegre e feliz, entendendo o quanto você é amado. Ei, ei, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Não pare no salão onde você está agora. Continue adorando o santo nome dEle. Continue entregando o seu melhor louvor a Ele.
as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que ressuscitou. Ele vem, Ele vem. Se Ele vem, eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Declare isso. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a tua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que ressuscitou. Ele vem, Ele vem. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. O Cordeiro que ressuscitou. Ele vem, Ele vem. Aleluia. Glória a Deus. Aproveite esse ambiente de adoração. Quero compartilhar uma palavra com vocês sobre generosidade, fazer o nosso momento de generosidade. Bem, quero te convidar a fechar seus olhos aí na sua casa. Espírito Santo, é um momento que o Senhor utilizará para falar aos nossos corações sobre esse tema tão importante que permeia a nossa vida. Espírito Santo, quero te pedir que o Senhor traga luz, Pai, sobre esse momento, sobre os nossos corações, sobre os nossos olhos. Ó Espírito, eu declaro que as escamas cairão, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Bom, irmãos, quero compartilhar com vocês aqui uma palavra sobre generosidade. Eu até dei um tema aqui para ela, para você se familiarizar e você captar qual vai ser a mensagem de hoje. O tema que eu dei foi corações alcançados pela graça,
são acompanhados de generosidade. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no segundo livro de Coríntios, capítulo 8, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 7. Versículo 1, começando agora, diz assim: Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho que contribuíram de livre vontade, na medida de seus bens, e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente a si mesmos, ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Versículo 6: De tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente completasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda dedicação e no amor, temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Aleluia. Irmãos, para começarmos, vamos contextualizar aqui, principalmente porque é muito interessante que nesse contexto da Bíblia, que Paulo está relatando, era um contexto de caos ali naquele momento. Paulo fala ali que havia uma pobreza extrema, que os irmãos ali estavam sendo afetados. Então Paulo estava organizando uma grande oferta para ajudar esses irmãos necessitados. E ele está falando para os irmãos da Macedônia. Inclusive ele está elogiando a disposição dos irmãos da Macedônia. Mas o fato é, esses irmãos não eram irmãos conhecidos pela sua riqueza. Eles não era uma igreja rica, mas era uma igreja generosa. E Paulo estava convocando isso porque, irmãos, como eu comentei, havia um cenário caótico, muito parecido com o que nós temos vivido aqui. E é engraçado que Paulo fala assim no versículo 2: No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha só o que ele está falando. No meio do caos, no meio da tribulação, isso foi convertido em generosidade. No meio de uma pandemia, no meio do coronavírus, no meio de uma necessidade, no meio de muita aflição, no meio de incertezas, de insegurança, a Bíblia relata que a igreja da Macedônia converteu tudo isso em generosidade. Mas olha só que isso é muito interessante. Esse contexto, ele está falando dos irmãos de Israel. Quando a igreja iniciou, vocês devem conhecer aquela passagem lá de Atos, que muitos irmãos deram seus bens para a igreja. Eles doaram tudo para que ajudassem ali os mais chegados. Inclusive tem muitas pessoas que acreditam que esse deve ser o padrão da igreja. Todo mundo vende tudo e sai dividindo tudo, né? Todo mundo reparte tudo. Mas o fato é, irmãos, é muito importante destacar que isso é um relato bíblico. A Bíblia não enfatiza que esse é o padrão da igreja. A Bíblia não fala que nós temos que vender tudo e sair dividindo com todos os irmãos. Mas ela deixa claro que é uma responsabilidade nossa da assistência. Mas o grande desafio para nós como igreja é crescermos em generosidade. Aquele evento, inclusive, que aconteceu, futuramente trouxe uma necessidade para os irmãos, porque naquele momento a igreja ela tinha praticamente 120 irmãos, que foram aqueles que se reuniram no Pentecostes. Mas depois da primeira pregação de Pedro, uma igreja que tinha 120 irmãos, ela passou para 5.000 pessoas. E 5.000 pessoas eram pessoas que estavam vindo de outros lugares do mundo, outras regiões, né, outros países, outras cidades, para ver aquilo ali. Então eram pessoas que não tinham estrutura, pessoas que não tinham casa para ficar, realmente estavam passando uma grande necessidade. Então uma fome, uma necessidade, uma tribulação começou a assolar aquele povo. Foi por isso que Paulo organizou essa oferta. Então assim, é importante contextualizar, porque era um cenário caótico, era um cenário de instabilidade para todo mundo. E Paulo, ele destaca aqui, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês sobre isso, é que lá no versículo 1, Paulo diz, generosidade é um favor de Deus.
ele fala que a graça de Deus alcançou esses irmãos da Macedônia, que é uma generosidade. A generosidade é um dom de Deus, é um favor de Deus que vem sobre a nossa vida. E isso, por quê, irmãos? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão que muitas pessoas falam, que é o cristão, ele só se converte completamente quando o bolso dele se converte, né? Ou o bolso é o último que se converte. Mas o que isso quer dizer? Por trás aqui, o que Paulo está falando? É que a generosidade, ela é uma consequência de todas as coisas que vem acontecendo na vida de um cristão. Então a comunhão dele com Deus, a vida dele com a igreja, a participação dele, porque de fato, quando nós não conseguimos desenvolver esse princípio, quando nós não conseguimos praticar um princípio de generosidade, isso indica que tem alguma coisa errada conosco. Sabe como a febre atua no nosso corpo? O estado febril indica que tem alguma coisa errada. Para um cristão, o nivelamento, a maneira de mensurar como nós estamos espiritualmente é avaliando inclusive a nossa generosidade, a nossa disposição de entrega, a nossa disposição de nos entregarmos. Então, quando nós analisamos a nossa vida num contexto geral, nós precisamos enxergar como está a nossa generosidade. Certamente, se nós formos generosos, significa que a nossa vida espiritual, ela está indo muito bem, que nós temos compreendido os princípios da palavra de Deus e temos conseguido praticar esse princípio que a Bíblia fala que é um favor de Deus, é uma graça que Deus nos dá. O segundo ponto que Paulo aborda aqui, que a generosidade ela não faz distinção entre ricos e pobres. Em outros momentos nós já falamos sobre isso, que à medida que Deus nos avalia, entre aspas, é aquilo que nós retemos, não aquilo que nós damos. Então não está relacionado à quantidade que nós estamos dando, mas está relacionado com o quanto nós estamos retendo, ou seja, com a nossa disposição, onde nós estamos depositando a nossa segurança. E Paulo deixa isso claro porque ele fala que cada um dava na medida de suas posses, ou seja, quem tinha pouco dava pouco, mas era na medida da posse dele. Quem tinha muito dava um pouco mais, mas era na medida da posse dele. Mas ele enfatiza que todos até ultrapassaram um pouco isso, todos deram um passo além. O terceiro e último ponto que eu quero falar para vocês é que a generosidade é um ato de consagração. Lá no versículo 5, olha só o que Paulo diz: e não simplesmente fizeram o que esperávamos, ou seja, eles deram oferta, deram dinheiro. Eles não fizeram só isso, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. Olha só que precioso, que profundo isso que Paulo relata aqui. Ele está dizendo, esses irmãos, eles não deram simplesmente baseado na necessidade de outros irmãos. Também por isso, porque essa era a nossa expectativa. Nós estávamos fazendo, organizando essa grande oferta, com o propósito de ajudar aqueles irmãos, mas eles foram além, eles entregaram primeiramente a si mesmos ao Senhor, ou seja, eles entregaram a sua vida ao Senhor, eles colocaram a expectativa deles no Senhor. Era uma entrega, era uma oferta que eles estavam entregando primeiramente ao Senhor, era o coração deles sendo entregue ao Senhor, dizendo: Senhor, o que é meu está à disposição do Senhor. Eu tenho disposição de entregar, porque a graça do Senhor estava sobre eles, eles estavam sendo agraciados, havia um favor de Deus sobre eles de tal maneira que eles eram levados a isso, né? A sobrepor esse princípio. Não era simplesmente dar, porque o dar, assim, de uma maneira muito superficial, nós vemos alguém que necessita e nós temos condição de ajudar, nós ajudamos. Isso pode ser o mínimo, né? Qualquer pessoa faz. Mas quando nós falamos do favor de Deus, a graça de Deus é algo que vai além. É uma entrega muito maior. Então, irmãos, para fechar isso daqui, então quando nós somos generosos, indica que a nossa vida espiritual, ela está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para nós. Por quê? Porque certamente outras áreas da nossa vida temos encontrado satisfação no Senhor, e isso culmina em generosidade. Você diz: eu estou tão satisfeito com tudo que Deus tem feito na minha vida, é impossível não querer dar algo em troca, é impossível eu não me entregar, não colocar à disposição do Senhor aquilo que Ele me deu. Então nós vamos ter um momento de contribuição agora. Você, aqui no vídeo, você vai conseguir ver os dados da conta da igreja para você fazer a sua contribuição. Também você vai receber lá no grupo da sua célula, você pode contatar. Caso você não esteja numa célula, o pastor também vai compartilhar com você. É um momento
muito importante para que você seja abençoado também, né? A igreja tem a necessidade dela, ela depende disso, mas principalmente você vai ser abençoado, é o que Paulo enfatiza. Esses irmãos da Macedônia, eles insistiram para participar desse privilégio, amém? Feche seus olhos, você que vai ofertar agora ou você vai deixar para daqui a pouco, eu quero que você coloque sua mão no seu coração, feche seus olhos para a gente fazer uma oração para que essa palavra penetre os nossos corações e ela dê fruto, amém? Vamos lá. Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós cremos, Pai, que seremos como a igreja da Macedônia, essa igreja que, conforme relata a Bíblia, no livro de Coríntios, Pai, ela foi um exemplo de generosidade. A Bíblia fala que os irmãos insistiam para contribuir, para fazerem parte do privilégio de contribuir. Ó Deus, nós sabemos que, infelizmente, a realidade de uma maneira geral é que muitas vezes nós precisamos insistir para que os irmãos contribuam por conta das necessidades da igreja, mas o padrão que a Tua palavra estabelece é maior, porque a Tua palavra trabalha nas nossas raízes, Pai. Então nós te pedimos, Pai, que a Sua palavra penetre os nossos corações agora, gerando transformação em nós. Ó Deus, aqueles que têm escamas nos olhos, aqueles que têm coração fechado para isso, nós declaramos caído por terra em nome de Jesus, Pai. Que os corações estejam abertos, que a Tua palavra gere frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Shalom, irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui juntos pela internet. Logo, logo nós estaremos juntos fisicamente. Você pode dizer um amém aí na sua casa? Glória a Deus. Shalom. Você está com alguém do seu lado? Diga um shalom bem gostoso para ele. Shalom quer dizer paz, prosperidade, plenitude e saúde. Receba um meu shalom aí na sua casa. Pega a sua Bíblia. Vamos declarar a nossa declaração de fé. Se você está sem a sua Bíblia, feche os seus olhos, coloque uma mão no coração, a outra você levante. Quero que você repita comigo. Diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Nesta manhã, eu serei ensinado pela palavra de Deus. E eu confesso corajosamente que a minha mente está alerta. E eu nunca mais, diga nunca mais, serei o mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos na última palavra da série Dinastia Sobrenatural. Nós falamos cultos passados. Se você não assistiu, se você perdeu, vai lá, corre na nossa página no YouTube, Igreja Dínamos SBC Oficial. Você vai encontrar as palavras lá. Está incrível, está incrível. É uma série para mudar a sua vida. E hoje nós vamos concluir ela. A primeira palavra da série nós falamos sobre Abraão, que Abraão teve 3 atitudes. Depois nós falamos de Isaac, que Isaac ele teve 3 princípios aplicados na sua vida. Semana passada nós falamos sobre Jacó. Jacó deu 3 passos para concluir a dinastia na vida dele. E agora nós chegamos a nós. E esse é o nome da palavra. Dinastia sobrenatural. Nós, eu e você. O que nós vamos fazer para que a dinastia sobrenatural que começou lá em Abraão conclua em nós? Como que eu faço para dar continuidade naquilo que Cristo fez por mim? Como que nós vamos fazer? Nessa manhã eu quero usar 3 homens que estão aqui na palavra de Deus, que vão nos inspirar. Eles nos inspiram. E cada um deles tem uma característica peculiar que fez com que cada um deles desse continuidade. Não importando a personalidade, não importando o jeito que era, importando aquilo que Deus colocou sobre o coração dele. Nós somos diferentes. Não queira ser igual a mim. Porque se você for igual a mim, o mundo vai perder você. Ou o Senhor Jesus vai perder o jeito que você é, para ganhar pessoas que você vai ganhar com o seu jeito. Amém? Vamos lá? Quero começar com o primeiro homem de Deus. É o apóstolo João. Quando você vê ou ouve, talvez você já leu
o Evangelho de João, as cartas de João, qual que é a primeira coisa que marca o seu coração quando você escuta ou lê João escrevendo? Vou te dar um tempinho. Pense aí. Vou te dar uma dica. João encostava o peito em Jesus, reclinava. Ele dizia que ele era o discípulo amado. É isso aí. João, quando nós olhamos para João, nós percebemos que João tem uma característica. Ele se sentia amado. E isso é o que fez João completar a sua dinastia, completar a sua carreira aqui na terra. Olha que interessante, abra a sua Bíblia lá na carta de João, primeira carta de João 4, do verso 7 ao verso 14. Olha o que João diz, olha o que João escreve. Ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha, só nesse trechinho, quantas vezes ele falou de amor e ser amado. Essa é a característica de João. Mas ele continua: e foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Quero que você seja marcado por isso. Nisto consiste o amor, não em que nós, eu e você, tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, ele continua. Eu fico olhando para João e eu vejo o quanto Deus favoreceu ele nessa área. Ele diz assim: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. E se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Uau! Irmãos, tanto no Evangelho quanto nas cartas, João era diferenciado nisso. Mas por que João era tão diferenciado com relação ao amor? Será que era a personalidade dele? Será que era a sua idade? A Bíblia diz, né, estudiosos também concluem que João era o mais novinho, era o caçula da equipe, dos amigos de Jesus, dos discípulos de Jesus. Será que era a idade? Era mais assim, mais chegado, aquele caçulinha, sabe, que chega? Será que, por que será que João tinha isso como característica dele? Simão, Pedro, André, João, eles foram chamados no mesmo instante por Jesus que João. Simão, André e Tiago, e João foram chamados no mesmo instante. Tiveram o mesmo impacto quando Jesus os chamou. Mas o que aconteceu? Olha que interessante, nós lemos isso. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para perdão dos nossos pecados. João se sentiu amado por Deus, se sentiu amado por Jesus, mais do que ele poderia amar Jesus. Nenhum dos discípulos escreveram o que João escreveu. Isso é uma revelação que João teve, e que é essa revelação que eu e você podemos e precisamos ter para nós concluirmos aqui. Muitas pessoas, elas querem provar que amam a Deus de qualquer maneira. Algumas pagam promessa, algumas fazem voto, fazem jejum. Não sou contra nada disso. Mas o problema é que algo em João precisa nos tocar. João se sentia mais amado do que ele poderia dar o amor para Deus. E isso muda tudo. Porque quando você se sente amado por Deus, a sua resposta para Deus, qual que é? Pensa um pouco comigo. Quando você se sente amado por alguém aqui na terra, qual que é a sua resposta? Brigar com ela? Bater nela? Ser grosso, ser grossa, ser estúpido? Não! Quando você se sente amado, a sua e a minha resposta é amar. É isso que João está falando.
Muitas vezes nós nos esforçamos para agradar a Deus, mas esquece, Jesus já agradou a Deus, Ele já está pronto, com um sorriso no rosto, para receber você a qualquer instante, mesmo diante do seu erro. É certo, quando nós falhamos, e principalmente quando nós erramos de propósito, talvez nós vamos colher, como nós falamos de Jacó. Jacó era um mentiroso, falamos semana passada. Jacó enganava, e por isso foi enganado, mas com Deus não é assim. Se você se sentir amado por Deus, você vai demonstrar o amor para Ele. Pare de tentar conquistar o amor de Deus através de coisas que você faz. Você já tem o amor de Deus, desfrute dela. E agora que você se sente, dê a vida como João deu a vida. João deu sua vida, sua juventude, seu tempo de adulto, e João deu até a sua velhice. Olha que interessante, João cumpriu a sua missão por causa disso. Ele sabia que ele era um discípulo amado. Olha o que diz lá em Apocalipse. João escreveu o Evangelho, o quarto Evangelho, na sequência da Bíblia. Depois ele escreveu, ele ganhou o presente de ver aquilo que nós veremos no futuro. Olha o que ele escreve lá em Apocalipse. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama, olha aqui, Ele não perdeu isso. Eu e você não podemos perder a nossa identidade. Quando Jesus encontrou você, talvez Jesus está encontrando você agora. O que mais marca em você em Jesus? O amor dele. João sabia disso. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para sempre. Amém. Quer dar continuidade à dinastia? É uma opção sua. Siga o exemplo de João e se sinta amado pelo Pai. Segundo que eu quero compartilhar é Pedro. Quando nós olhamos para Pedro, e eu fui estudar sobre Pedro, que Deus falou, é Pedro. Eu falei, puxa vida, Pedro, a gente fala tanto de Pedro, eu gosto de chamar ele de Simão Pedrão, já ministramos uma série sobre isso, mas é interessante que a principal característica de Pedro, e eu tenho certeza, você vai concordar comigo, a principal característica dele é que ele era intenso. Era intenso para tudo. Quando Jesus alcançou ele, eu quero ler um texto aqui para você, que é interessante o que acontece com Pedro. Foi lá em Mateus 4, versículo 18 ao 20, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Olha a resposta de Pedro. No mesmo instante, ele deixou as redes e seguiu Jesus. Pedro era empresário, irmãos. Pedro tinha família. Pedro não era um irresponsável, mas ele confiou em Jesus. Por quê? Porque a intensidade vai fazer com que nós concluamos a dinastia sobrenatural da terra. Deus usa a sua personalidade, Deus usa o seu jeito. Você pode ser um João, mas você pode ser um Pedro. Pedro também teve outra intensidade, eu quero contar aqui para você. Está ali em João 6, eu quero contar o contexto. Jesus tinha falado que ele era o pão que desceu do céu, tal, e ele, se não comesse dele, não faria parte do reino, tal, e todo mundo olhou aquilo, alguns discípulos olharam para Jesus e falaram, é duro demais fazer isso, que palavra difícil de se cumprir, e a Bíblia diz que alguns discípulos abandonaram ele. E aí Jesus vira para os 12 e fala, e vocês? Vocês querem também? Aí olha a intensidade de Pedro. Pedro olha para Jesus e fala, não, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Uau! Todo mundo foi embora. Talvez amigos que você conhece foram embora, deixaram, abriram mão, por conta de alguma coisa que ouviu, alguma coisa que viu de errado. Não entendeu.
Mas Pedro não, Pedro foi intenso, falou: o quê? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, nós não fazemos para homens, nós fazemos para o Senhor. Esse culto é para o Senhor, para abençoar a sua vida, mas é para Ele. Ele quer usar a minha vida e a sua, para abençoar outras vidas. É isso que Deus tem. Mas sabe, Pedro era tão intenso, que até para negar Jesus, Pedro foi intenso. Ô pastor, aí é muita intensidade. É verdade. Pedro negou 3 vezes, podia negar só uma, mas aí o cara era intenso. O cara, tudo que ele fazia era intenso. Mas sabe, depois que Jesus subiu aos céus, Pedro ficou mais ainda, porque ele pegou a intensidade com a maturidade e agora virou poder de Deus. Certa vez, estava ele e João andando, e eles estavam indo orar no templo, e um homem ali, aleijado, estava esperando uma esmola, e ele pediu uma esmola. Pedro virou para ele, sabe o que ele falou? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Uau! Olha que intensidade. Sabe o que é a diferença de mim, você, com Pedro e João? Sabe? Nenhuma. Deus nos chamou do modo que nós somos, para ser intensos, para sentirmos amados. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa característica. Pedro era intenso, mas ele entendeu o amor de Jesus por ele. Sua intensidade então foi lá nas galáxias. A Bíblia diz que apenas uma pregação, uma só, 3.000 foram salvos, se batizaram, cheios do Espírito. Está pegando? Para dar continuidade, siga os exemplos desses homens. Deus tem a sua característica, volto a dizer, mas isso é peculiar. A intensidade e se sentir amado, nós precisamos dela. Eu quero concluir com Paulo. Paulo era o cara entregue. Eu não vejo ninguém na Bíblia mais entregue do que Paulo. Eu quero concluir e encerrar essa série mostrando o exemplo que Paulo deixou ali escrito na carta dele aos Filipenses capítulo 3, versos 5 ao 14. Ali está aquilo que nós podemos fazer para concluir aqui. Tenho certeza, você vai ser feliz se você entender essa palavra de Deus e dar a sua vida por preciosa para Ele. Olha aqui que diz. Paulo era um judeu e ele conta a sua história, que ele era um judeu, que ele era importante, que ele era sábio, que ele era muitas coisas, mas olha o que ele escreve nessa carta. Oh, irmãos, que o Senhor nos dê nesse tempo de pandemia, de quarentena, motivação celestial, para entender que nós temos um chamado, uma missão aqui para cumprir na terra. Não só eu tenho, eu sou pastor, mas você é o pastor aí na sua casa, você é pastor aí na sua casa, você é o pastor na internet, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares. Filipenses 3, verso 5 diz assim: circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Uau, que entrega. Começa aqui a entrega dele. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha vida, a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma, preste atenção, a alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Abraão entregou seu filho. Isaac entregou-se para ser sacrificado. Jacó se entregou para ser marcado. Paulo, assim como Pedro e João, se entregaram para dar continuidade à dinastia sobrenatural. E nós, o que faremos? O que eu e você vamos fazer? Nós nos entregaremos? Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Encontre a sua vida em Cristo Jesus e seja abençoado em nome de Jesus. Eu amo seu nome, Santo Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração para encerrar, antes de encerrarmos o culto, com base naquilo que o pastor ministrou para nós, para toda a igreja. Eu gostaria que aí na sua casa você fechasse seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero que esse amor, o amor que constrangeu os homens da Bíblia, o amor que constrangeu João, também constranja você aí. Ó Deus, Espírito Santo de Deus, eu te peço que o teu amor constrangedor, Espírito Santo, possa tocar no coração dos meus irmãos. Espírito Santo de Deus, que eles possam se sentir amados, porque somente assim, Senhor Jesus, eles continuarão, Espírito Santo, a caminhada cristã. Espírito Santo, o pastor finalizou dizendo que Paulo prosseguiu para o alvo. E eu quero profetizar que, a despeito das dificuldades, das crises, o amor de Deus fará com que você, meu irmão, o amor de Deus fará com que você continue, persevere, lute e conquiste tudo aquilo que Deus tem para você. Que você tenha uma ótima semana, que você desfrute do amor e da graça de Deus, em nome de Jesus, irmãos. E como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tu tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, que ruja o leão e que a terra estremeça.